Olá, pessoal! Sou a professora Núbia Mello e hoje a gente vai dar continuidade aos conteúdos de Química da segunda série. O tema da aula de hoje é Cinética Química, Energia de Ativação na Velocidade de Reação. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre o que é essa energia química e qual a influência dela nas reações. Então, primeiro, o que é energia de ativação? É a energia mínima necessária que os reagentes devem ter para a formação do complexo ativado. Por que as reações químicas ocorrem? Além de colisões com orientação espacial adequada, as moléculas devem apresentar uma energia cinética mínima que propicia a ruptura das ligações entre os reagentes e a formação de novas ligações nos produtos. Quanto maior a energia de ativação, mais lenta é a reação. Então, o que é essa energia? Toda reação química é necessário essa energia de ativação e ela pode vir de 3 fontes diferentes que a gente vai estar vendo no decorrer da aula. E ela é muito importante, porque para que ocorra a reação química, essa energia ela precisa ser presente, pois ela vai influenciar no choque entre as moléculas, né? Lembrando que a energia cinética é a movimentação, é a velocidade onde ocorre a transformação dos reagentes nos produtos. Por isso que essa energia ela é tão importante e quando se fala de reação química, a gente precisa conhecer as características dela. Quanto maior a energia de ativação, mais lenta é a reação, porque aumenta a dificuldade para que o processo ocorra. Quanto menor a energia de ativação, menor a barreira de energia, mais colisões efetivas e, portanto, uma reação mais rápida. Então, o que a gente pode aqui tirar desse texto? Uma afirmação, uma regra. Quanto maior for a energia de ativação, mais lenta a reação vai ocorrer. E quanto menor a energia de ativação, menor vai ser essa barreira de energia, maior o número de colisões favoráveis e a reação vai ser mais rápida. Então, como a gente viu na aula anterior, para que ocorra uma reação química é necessário ter as colisões. E essas colisões têm características específicas para que essa reação ocorra. Então, a reação química ela precisa ter entre as moléculas dos reagentes uma colisão efetiva, favorável, a direção, o impacto entre ou o contato entre essas moléculas, elas precisam ser de frente e na mesma direção. E o que a gente pode observar? Que a energia de ativação ela vai influenciar no número de colisões e se ela vai ser efetiva ou não. Então, as reações só ocorrem quando os reagentes possuem energia de ativação ou quando ela é fornecida a eles. Então, o que a gente pode observar aqui? Que a gente só vai ter uma reação química. A reação química só vai ser possível, né, acontecer se for fornecido ou os reagentes tiverem esse tipo de energia. Então, de onde vai vir essas fontes? Primeiro, quando o sólido metálico entra em contato com a água, ele reage violentamente. Isso significa o quê? Que o conteúdo de energia desses reagentes já é o suficiente para que ocorra a reação. Então, nesse exemplo aqui específico dos sólidos metálicos, que é característica desses elementos químicos da família 1A e 2A, essa substância, como reagente dentro de uma reação, já possui a energia necessária para que ocorra. Então, não é necessário um fator externo para influenciar nessa reação química. Segundo, já na reação de combustão só ocorrerá se colocarmos um palito de fósforo aceso ou alguma fonte de fogo perto do gás que está sendo liberado pelo fogareiro. Isso significa que nesse caso foi necessário fornecer energia ao sistema para que ela atingisse a energia de ativação e que a reação ocorresse. Então, nesse segundo exemplo, numa reação de combustão, a gente sabe que ela é uma reação isotérmica e para que ela ocorra é necessário uma energia de ativação de forma externa. Então, quando você tem lá o combustível, não é só necessário o combustível e o comburente, mas é necessário essa fonte de energia que vai ser classificada como energia de ativação. E outro exemplo é a energia de ativação pode ser também fornecida pela luz, como é o caso da decomposição da água oxigenada. Então, o que a gente pode ver? Nos 3 exemplos, todas são necessários essa energia de ativação, porém, algumas as próprias substâncias classificadas como reagentes elas possuem e outras é necessário ter um fator externo para que aconteça ou forneça essa energia de ativação, ok? Então aqui a gente pode estar observando nesse gráfico como identificar a reação, como identificar a energia de ativação. Então o que a gente pode observar aqui, ó? Nós temos os reagentes, aqui,
e nós temos aqui o complexo ativado. Quem é esse complexo ativado? Toda vez que a gente tiver essa nomenclatura, a gente vai estar olhando que nesse ponto mais alto da curva desse gráfico, a gente pode afirmar que aqui é a energia de ativação. Então, a gente pode observar que nesse momento aqui, a energia que foi fornecida, classificado como energia de ativação, faz com que a reação química ocorra. Então, nesse pontilhado verde aqui, nós temos a energia de ativação e, consequentemente, a formação do complexo ativado. Então, todas as vezes que a gente tiver complexo ativado, nós teremos a energia de ativação necessária para que essa reação química ocorra. Então, todas as vezes que você tiver um gráfico e tiver que identificar a energia de ativação, você vem para o topo do gráfico, né, dessa curva, e aí você identifica essa energia, que é responsável para que a reação química ocorra, ok? Então, aqui, ó, podemos entender a energia de ativação como uma barreira que os reagentes devem ultrapassar para chegar ao complexo ativado. Tanto em uma reação endotérmica, como nós temos aqui nesse gráfico, então relembrando que uma reação endotérmica é uma reação onde é necessário a absorção de energia, como uma reação exotérmica, que é aquela reação química que é caracterizada pela liberação de energia, nós vamos ter a formação do complexo ativado e vamos ter também a energia de ativação. E como que nós vamos identificá-lo, né? Então, nós temos aqui a letra B representa, que está aqui ó, no gráfico, esse B minúsculo representa a energia de ativação e a letra C aqui é a variação de entalpia, que entalpia é um sinônimo de energia, tá? Dentro dos gráficos. Então, nós temos aqui como identificar. Então, se a gente fosse pedir qual é a variação de entalpia, a gente iria olhar aqui no gráfico para a letra C. Se nós formos identificar a energia de ativação, a gente viria aqui para o topo do gráfico, onde tem a formação do complexo ativado. Tendo o complexo ativado, nós podemos identificar a energia de ativação que é necessária para que ocorra a reação química, ok? E aqui, a energia de ativação, ela sempre será positiva, ou seja, sempre maior do que zero. E para determinar, tá? Então, a gente vai hoje aprender nessa aula como determinar essa energia de ativação. Então, basta subtrair a energia do complexo ativado e a energia dos reagentes, como na expressão matemática. Então, nós temos aqui energia de ativação é igual a energia do complexo ativado menos a energia fornecida ou adquirida durante a quebra de ligação das ligações dos reagentes. Então, a gente vai ver aqui um exemplo. Suponha, por exemplo, que uma reação química esteja ocorrendo entre os reagentes AB e CD para a formação dos produtos, de acordo com o seguinte gráfico. Então, a gente tem aqui a equação química. Antes da seta, a gente tem os reagentes e após a seta, nós temos a formação dos produtos. Lembrando, para que ocorra a ligação química que une esses elementos químicos e ocorra a formação dos produtos, é necessário a energia de ativação, que é o que a gente está vendo na aula de hoje. Então, a gente vai identificar ou calcular a energia de ativação necessária para que as ligações químicas aqui sejam rompidas, novas ligações químicas sejam formadas e a gente tenha a formação dos produtos. Então, aqui nesse gráfico, a gente vai estar observando o comportamento da reação química. Aqui nós temos a energia, né, que foi liberada durante essa reação e aqui o caminho da reação química, ok? Aqui nós temos o reagente e aqui nós temos a formação dos produtos. Então, o que a gente pode analisar nesse gráfico? Primeiro, a energia necessária para a formação do complexo ativado é 30 quilocalorias. Então, a gente pode observar aqui, ó, no mais alto topo, né, aqui a parte mais alta do gráfico, a gente vem aqui na vertical e observa 30. Então, aqui a gente pode afirmar que é a energia de ativação necessária para que ocorra a reação química. Segundo, a energia de ativação dessa reação seria de 10 quilocaloria apenas porque ela parte dos reagentes que apresentam energia de 20 e termina no complexo ativado que apresenta 30. Então, o que a gente vai observar aqui, ó? Nós temos aqui 10, né, 20
aqui nós temos 20, o início, né? Para quando nós temos aqui a composição dos reagentes, começa no 20, a quantidade de energia, e vai para o 30. Então, se a gente for calcular, substituir na fórmula, nós temos energia de ativação é igual a energia do complexo ativado, que nós encontramos aqui, ó, que é 30. Então, a gente vai substituir aqui na fórmula. E a energia dos reagentes no início. Então, a gente pode observar aqui no gráfico, ó, que é 20. Então, substituindo, nós temos energia de ativação, complexo ativado é 30. A entalpia ou a energia dos reagentes é 20. De onde nós tiramos esses valores? Daqui do gráfico, ó. 20 representa a entalpia ou a energia dos reagentes e 30 representa a energia daqui, ó, do complexo ativado. Professora, mas eu não estou vendo o nome complexo ativado. Lembrando, quando a gente for aqui no topo ou no mais ponto elevado, né, desse gráfico, nós temos aqui a formação do complexo ativado. E aqui representa a nossa energia de ativação, que é aquela energia necessária para que ocorra a reação química. E aí, a energia de ativação é igual a 10. O que a gente pode observar nessa aula de hoje, né? Que a energia de ativação ela é uma energia necessária para que ocorra uma reação química. Ela influencia na velocidade da reação, pois dependendo da quantidade de energia, a gente vai ter ou não a formação do produto, tendo o complexo ativado formado. E os exercícios, né, vai ficar 2 exercitandos para vocês realizarem em casa. Não deixe de acessar a plataforma Eduque. Até a próxima aula. Tchau, tchau.